mais um diário de cura. Eu sou Adriana de Holanda, psicóloga, coordenadora da Escola Sementes de Jurema. Hoje eu vou compartilhar com vocês duas histórias de cura na minha vida pessoal que conversam um pouco com as medicinas integrativas e complementares em saúde. O que são as medicinas integrativas e complementares em saúde? A gente tem uma medicina oficial acadêmica, que é aquela que o teu médico, seja do serviço público, do SUS, do postinho de saúde, ou seja, do hospital privado, tem uma formação acadêmica. Ele faz a faculdade e nessa formação o médico ele vai estudar diversas ciências, né, para cuidar da saúde humana, química, física, biologia, enfim, uma infinidade de ciências, né? E vai para aquela prática do cuidado em saúde, que é a prática clínica, né? Que é a prática do cuidar da saúde, onde ele vai exercer a medicina. A medicina é a arte de curar. A palavra medicina, né? Significa isso. Então, a gente tem esse médico formado, essa medicina oficial acadêmica, mas há pelo menos 15, 10 anos atrás, a gente teve uma retomada na formação do Sistema Único de Saúde, das questões sociais, culturais, econômicas, que envolvem os processos de saúde e doença. Por que a população adoece? Do que? Quais são os fatores? E aí, fatores emocionais, culturais, tanto os sistemas, né, acadêmicos, eles estudam muito por que as doenças aparecem, né? E não da onde a saúde advém, né? Assim, a gente tem uma parte muito pequena ainda dedicada à educação e saúde, à saúde preventiva, e uma lógica mais voltada a formar médicos para cuidar de doenças e doentes, né? Então, essa é uma medicina oficial, acadêmica. E aí, nesses anos aí, última década, basicamente, a gente tem uma inserção forte de dois movimentos importantes. Depois eu trago, né, mais informações sobre essa inserção de práticas que não são somente as práticas envolvidas pelos médicos, mas aí entra uma série de saberes da psicologia, por exemplo, e terapias alternativas, entre aspas, que são terapias ou advindas de povos antigos, ou reconfiguradas como a arte-terapia, né, criadas num movimento mais moderno, né, recente, na forma de cuidado humano, a questão das ervas medicinais, a questão de várias práticas, mais recentemente a inserção de práticas dos povos orientais, ou como eu gosto de chamar, afroasiáticos, como acupuntura, reiki, shiatsu, meditação, várias práticas de cura, várias artes de curar de povos antigos. E, como eu estava falando, danças circulares, a questão da arte-terapia, que não são tão tradicionais assim, né? Mas elas são mais recentes, mesmo que tenham 60, 70 anos, não são tão tradicionais como, né, a acupuntura, por exemplo. Então, essas práticas que não são feitas, que não são exercidas pelo médico da academia, da faculdade, né, onde ele vai tirar o diploma dele, também são considerados médicos. Os médicos da floresta são médicos porque exercem a arte de curar, a arte de cuidar da saúde, né, das pessoas, dos animais, das plantas, né, são cuidadores, né, e eles integram, eles não substituem o médico acadêmico, mas eles integram. Então, a dança terapia, a arte terapia, a musicoterapia, né, o teatro, várias técnicas, vários saberes que complementam ou integram, né, porque podem serem feitos conjuntamente, em interconsultas, ou eles podem complementar o trabalho
do seu médico principal, do médico que é considerado médico acadêmico, tá? Então, houve essa inserção, a política de humanização da saúde do SUS foi uma política, assim, fundamental também, porque trouxe essa discussão do ser humano na sua integralidade, da especificidade da saúde humana, das questões emocionais, das diferenças culturais. Então, por exemplo, o médico às vezes vai falar de uma prescrição para uma pessoa que não tem o mesmo nível de entendimento daquela linguagem técnica do médico, né? Específica, biológica, química. Então, esse trabalho da política de humanização do SUS foi fundamental para disparar uma série de práticas, de experiências, de vivências, de como lidar com a diversidade, né, das formas como as pessoas cultivam seus processos de saúde e doença, como essas informações sobre saúde, sobre, né, bem-estar, uma forma de vida mais saudável chega nas pessoas e como elas podem se cuidar melhor, né? Então, dentro dessa ideia, né, das medicinas complementares e integrativas, a arte para mim sempre teve um lugar fundamental. Eu sou psicóloga de formação, né, fiz uma faculdade de psicologia na Universidade Federal Fluminense e há 20 e poucos anos atrás fiz mestrado também, tenho uma especialização em comunicação e saúde pela Fiocruz, onde trabalho até hoje. Então, assim, todo o meu tema de pesquisa e minha formação foi pautada na importância da arte. Primeiro porque o meu filho mais velho, ele, logo bem pequenininho, com 2 meses, ele teve um problema na bexiga e ele teve que se submeter a uma cirurgia pediátrica. E com quase 1 aninho de idade, e a gente teve um médico muito bacana para cuidar da gente, da onde veio meu trabalho de TCC, de conclusão de curso de graduação em psicologia, e o tema do meu mestrado, né? Todos os 2 trabalhos têm relação com a importância da arte, da contação de histórias, das várias expressões da arte, mas trabalhei principalmente com a contação de histórias, a literatura, a poesia e a música, tá? No finalzinho da minha dissertação, teve uma inserção com a linguagem do teatro também, tá? Mas a história com o meu filho foi, assim, muito bacana, porque eu fui mãe muito nova, né? Pelo menos hoje eu penso assim, né? Eu tinha 21 anos, quando meu filho nasceu, e o fato de eu ter encontrado um médico bastante sensível à música, né, e quando eu entrei no centro cirúrgico, ele estava colocando a preparação da equipe para ouvir música dentro do centro cirúrgico, e a mãe, no caso eu, ter podido entrar, conhecer a equipe e sentir um aconchego, uma harmonia, né? Porque os processos de hospitalização, intervenção cirúrgica, eles são muito tecnológicos, lugares mais frios, assépticos, né? Tudo higienizado, muito silêncio, muita concentração e tudo mais. Então, aquilo me surpreendeu e, ao mesmo tempo, foi muito bacana, porque me trouxe um aconchego e um despertar, assim, de tipo, que bacana de se sentir bem cuidada no meu aspecto emocional, aquilo para mim que gosto de música, sempre vi uma importância da música como uma música medicinal, a música que cura, né? Foi um sinal muito bacana, né? Que me levou até a escrever meu tema de mestrado. E daí, a dissertação de mestrado, eu vou deixar um link para quem quiser ler. Quem estiver estudando esse tema e quiser ler, eu vou deixar um link, um PDF para vocês poderem usar à vontade. Fazendo as citações. E aí, o que foi mais bacana é que eu desenvolvi, assim, um grande interesse por esse trabalho da medicina ligado às artes, né, assim, e
tive a oportunidade de trocar muitas informações, muitas experiências com esse cirurgião pediátrico que fez a cirurgia de meu filho, e foi muito interessante, porque nessa história a gente foi criando ali, né, um entendimento. Eu, como psicóloga, quase estava para me formar, e o comecinho do meu mestrado também acompanhou um pouquinho esse diálogo entre o saber da medicina acadêmica, a psicologia, né, que vai lidar com as emoções e com o mental e com toda essa carga das relações, de como o ser humano vai se relacionar com esse momento do adoecimento e, para alguns, da morte, não é? Então foi muito interessante poder já começar a dialogar com um médico com muita experiência, né, que trabalhava com crianças. E a recuperação do meu filho foi assim, o meu filho foi e continua sendo um grande mestre, assim, porque ele, no dia seguinte da cirurgia, aquele drama, toda a família toda chorando, desesperada, aquele negócio, né? E quando ele voltou da anestesia, o meu filho, ele começou a brincar com a sonda, né? Aqueles fios, aqueles tubos todos, viraram um grande tudo, o leito, era tudo lúdico, era tudo, né, um universo que ele estava ali, e aquele objeto, estava com sonda, estava com várias coisas conectadas ali, viraram uma grande brincadeira, né? E daí que eu, na minha sensibilidade também, percebi que poderia ser bom para outras crianças, como foi para o meu filho, ter tido música enquanto estava num processo de intervenção cirúrgica, ter podido brincar, né, aprender a brincar com os objetos do hospital, transformá-los em brinquedos e ter uma relação muito mais leve, né, que muitas vezes os adultos colocam para a criança que está hospitalizada, em processo de hospitalização, né? Então, assim, quase que como um outro ritual ali de brincadeira e de contação de história, porque daí mesmo ele muito pequenininho, eu sempre estava ali brincando com ele, cuidando, e o médico também, né? Então foi uma experiência bem bacana, e daí saiu a minha dissertação de mestrado. E na dissertação de mestrado teve uma experiência também que foi muito bacana, que apesar de eu sempre trabalhar com a contação de histórias e com as poesias, literaturas e a música, né, como literatura oral, que nos ensina sempre muitas coisas, sejam com seus sons, sejam com as letras, as mensagens escritas. Foi muito interessante porque também eu tive contato com uma menina hospitalizada e que tinha uma vida normal até os 11 anos, e ela parou, ela teve um adoecimento, e que todo o sistema neurológico dela deu um stop, e ela ficou nesse processo de internação hospitalar muitos meses. E eu fui convidada para participar de uma atividade teatral no Dia das Crianças, que cai no mesmo dia dos médicos, assim. E a gente foi para o centro cirúrgico, ela estava no centro cirúrgico, a gente teve autorização, né, eu e mais outros profissionais de saúde do hospital, para ensinar uma peça teatral, né, uma pequena sketch. E foi muito bacana porque ela não falava, né, ela perdeu a fala, a linguagem verbal, né, e ela foi sinalizando, ela me ensinou que era possível narrar, contar histórias, né, com uma forma de olhar, com um sorriso, ou com uma lágrima, com um aceno. Então, o último capítulo da tese, o último capítulo da dissertação, é que eu estou fazendo a tese agora, o último capítulo da dissertação de mestrado, que chama Corredores de Hospital, Labirintos de Brincadeira e Narrações de Vida, eu falo sobre a Jaqueline, que é essa criança incrível que me ensinou muito sobre contar histórias sem falar, e eu falo bastante, assim, né, tipo... E ela me ensinou que a linguagem gestual, ela conta história, né, que os objetos contam histórias, que, enfim, muitas
coisas bonitas a Jaqueline me ensinou, né? E sobre psicologia, sobre práticas integrativas, porque todas essas práticas que não são especificamente desenvolvidas pelos médicos, elas são consideradas integrativas, complementares, né? Ainda o foco principal é na medicação que o teu médico vai te dar, no procedimento que você vai ter acesso no hospital, né? Eu lembro que um médico chegou para mim e falou assim: mas o que adianta ter poesia se não vai ter o remédio? Falando da precariedade, principalmente do serviço público, né? E a minha resposta, assim, pra gente pensar junto, né, como uma equipe de saúde, né, que tem vários profissionais, né, a saúde humana de uma forma integral, completa, né, ela tem que ser vista de várias abordagens, né? Muitas doenças não tem, a gente ainda não sabe a causa orgânica delas, né? Empiricamente comprovadas, e muitas são consideradas de fundo emocional, doenças de causas desconhecidas. Vocês podem ouvir muito falar nessa nomenclatura, assim, né? Você vai perguntar, qual que é a causa de tal doença, né? Doenças de pele, por exemplo, elas têm muitas coisas. Aí isso daí é emocional, mas aí acaba sendo o foco principal o diagnóstico do médico, um remédio que se toma, né? E essas práticas que vão trabalhar o bem-estar de uma forma geral do paciente, né? Da pessoa humana, elas ainda são consideradas secundárias, vamos dizer assim. Mas enfim, para encerrar esse papo rápido, esse papo terapêutico, esse diário de cura da semana, eu quero falar aqui sobre a minha experiência pessoal com as práticas integrativas, né? Que aí eu já estava sempre cuidando das pessoas, e eu tive uma queda muito feia, levei um tombo muito feio, machuquei muito meus pés, e estava num lugar assim que foi difícil num lugar e numa hora, né? Foi difícil de acessar hospital. Eu consegui ser atendida numa UPA, fui muito bem atendida, né? Lá em Pernambuco. E esse acidente, né, que machucou meu pé, minha perna, ele me ensinou muitas coisas, né? A doença como um caminho realmente da cura, né? Diversas coisas, né? Porque eu fui cuidar de fato, eu cheguei a ter uma indicação de fazer uma cirurgia, porque eu desenvolvi um esporão de calcânio, e eu não fiz a cirurgia, mas fui me cuidar com yoga, acupuntura, massagem e várias práticas orientais e afroasiáticas, e isso foi fundamental para eu entender o porquê que eu caí, porquê que eu tive dificuldade de cuidar desse pé, e a forma toda como eu lidava com o meu corpo, com a minha saúde, né? Então, assim, quando a gente está numa prática integrativa e complementar em saúde, a gente não vai só cuidar daquela dor. Às vezes vai até amplificar aquela dor para você aprender da onde está vindo a raiz daquela dor, né? Você vai aliviando aquela dor aos poucos, mas aprender a conviver com aquela dor e a escutar, a entender o seu corpo, o que ele precisa, que dinâmicas ele precisa, sabe? Esse é um aprendizado muito bacana das práticas ditas integrativas e complementares em saúde, ou das medicinas dos povos tradicionais, porque elas vão nos ensinar exatamente isso, assim, a olhar para esse ser que está num momento de adoecimento, mas que é criado pela forma como a gente vive, como a gente se alimenta, como a gente anda, como a gente dorme, fala, respira, tudo isso, né? Com a forma como a gente se cuida em todos os aspectos, inclusive os mentais e emocionais. Então, eu sou muito grata a essa experiência de ter encontrado, né, esse despertar
e de ter sido, né, cuidada de uma forma né, integrativa e com essas medicinas todas que me ajudam muito, porque é um processo contínuo que a gente vai sempre se cuidando, né? Não tem milagre, né? Assim, o teu corpo vai te sinalizando. Sentir uma dor, presta atenção que aquela dor está querendo te mostrar alguma coisa. Se a gente já anestesia ela, tô com uma dor de cabeça, eu já tomo um remédio porque eu quero que aquela dor acabe, porque eu preciso trabalhar e preciso dar conta dos meus filhos, disso, daquilo. Aquela dorzinha, ela tá sinalizando alguma coisa para você, né? Aquele mal-estar no estômago, aquela coisa. Mesmo que sejam emoções que você não conseguiu processar bem, né? Isso pode vir lá no futuro, sim, a materializar, né, a concretizar alguma coisa no seu corpo. E as práticas integrativas e complementares, né, todas as leque de terapias que a gente tem disponível, elas nos ajudam a ver, né, essas muitas manifestações da doença no seu início, né, na sua gênese. Então elas são ótimas para prevenção também, tá? Mas são incríveis como complementares, né? E a gente não fala de substitutiva, não é para substituir o lugar do médico, tá bom? É para complementar. É sempre importante fazer os exames, ir ao médico, né? E o autocuidado, ele tem que ser um autocuidado que é pareado, né? Assim, nem sempre o que serve para o seu vizinho serve para você, serviu para o seu amigo vai servir para você. Então, procurem bons profissionais, né? A Escola Semente de Jurema está começando agora um trabalho bem bacana com uma casa de cura. Então, a gente vai em breve estar disponibilizando assim, profissionais de referência, né? Mestres de cura de referência, para que a gente possa se cuidar cada vez melhor e cada vez com mais amor e com mais arte e com abundâncias terapêuticas, né? Porque a gente não precisa ficar restrito só a medicação, né? A um comprimido. A gente tem direito à abundância terapêutica, né? Uma forma da gente se amar também. Da mesma forma, como um exemplo, uma abundância alimentar, né? A gente não precisa ficar comendo só arroz e feijão, não vai nem fazer muito bem, né? Mas ouvir uma música, né? Mover o seu corpo de uma outra forma, todas essas práticas ensinam isso, né? Enfim, uma infinidade de coisas maravilhosas, tá bom? Então fica essa partilha de cura. Agradeço muito os meus terapeutas todos, né? Que me ensinaram a que eu pudesse cuidar de mim, né? E que me amparam até hoje, de alguma forma, né? E a gente se vê no próximo domingo, próximo Diário de Cura, tá? Eu espero vocês, se cuidem, se alimentem bem, de bons pensamentos, e escutem as suas dores, elas é que ensinam, né? Aonde está a cura. Fiquem bem, uma ótima semana, beijo no coração.